A Ascensão do Dragão. Uma história ilustrada da dinastia Targaryen, volume 1. Autores: George Raymond Richard Martin, Hélio Miguel Garcia Júnior e Linda Maria Antonson. Tradução pela Jana Bianchi e Diogo Ramos. Capítulo 7. Ascensão e Rebelião. Depois de coroado, o novo rei Aenys seguiu o exemplo do pai e viajou para Vila Velha buscando a bênção do Alto Septão. Na ida, passou por Ponta Tempestade e pela Marca de Dorne, e depois voltou por Jardim de Cima, Lannisporto e Correrio. Levou junto a esposa, Alyssa, e todos os filhos, exceto os dois mais novos. Foi nessa viagem que a jovem princesa Rhaena, então com 14 anos, começou a chamar a atenção de potenciais pretendentes, embora tenha passado boa parte do período emburrada, uma vez que sua dragão fêmea, Drenfire, ficará em Pedra do Dragão. Dizem que o humor da garota melhorou um pouco apenas quando sua melhor amiga, Melone Piper, se juntou à comitiva. Apesar da grande demonstração de prosperidade e poder reais, logo surgiram desafios ao reinado de Aenys e de maneiras que ninguém ousara perpetrar enquanto Aegon, o dragão, estivera no poder. Foi nas terras fluviais, enquanto Aenys era hóspede de Lord Tully de Correrio, que os primeiros sinais de rebelião surgiram. Arryn, o Vermelho, um salteador que alegava ser neto de Arryn, o Negro, se infiltrou em Harrenhal, matou o infame Lord Gargon Coerys, neto de Kenton Coerys, para quem Aegon dera Harrenhal em 2 antes da conquista, e se autodeclarou rei dos rios. Foi proposto que o rei Aenys usasse sua dragão Mercúrio para incendiar Harrenhal, assim como Aegon fizera com Balerion. Anos antes. No entanto, Aenys ordenou que Lord Tully erguesse seus estandartes e marchasse apenas quando já tivesse reunido mais de 1000 homens. Quando a hoste chegou a Harrenhal, Arryn, o Vermelho, já havia, evidentemente, fugido junto com seus seguidores. E quando o rei retornou a Porto Real, mais rebeldes tinham surgido. Jonos Arryn depusera o irmão mais velho Ronel e se autoproclamara rei da montanha e do vale. Um sacerdote surgiu nas Ilhas de Ferro alegando ser Lodos retornado do mar e assumiu o nome de Lodos, o duplamente afogado. E um Dornês que chamava a si mesmo de Rei Abutre apareceu nas Montanhas Vermelhas de Dorne, juntando milhares de dorneses sob seu estandarte, mesmo tendo sido denunciado pela princesa Deria. Os dorneses invadiram a Marca e a Campina, tomando e queimando o castelo de Porto Negro e decepando o nariz do seu lord, Armondon Darrion. O rei Aenys, um homem afeito à paz, não conseguia entender por que aqueles homens se voltariam contra ele considerando que estava mais do que disposto a ouvir suas queixas. Também não parecia ser capaz de deter as rebeliões. Juntou uma frota que navegaria até o vale sob o comando da mão, Lord Alyn Stockevort, mas a dispensou de última hora com medo de que Porto Real ficasse desguarnecida. Em vez disso, mandou Stockevort para o norte com um grupo de homens para caçar Arryn, o Vermelho. A indecisão do rei fez com que a responsabilidade de derrotar os rebeldes caísse quase que toda nos ombros de seus senhores e vassalos, às vezes com a assistência e os conselhos da rainha viúva Visenya, e os resultados foram variados. No vale, Lord Alad Royce derrotou os poucos apoiadores de Jonos Arryn, mas quando exigiu a libertação de Lord Ronel, Jonos entregou o irmão via Porta da Lua, da qual este despencou para a morte. Sobrou então para o príncipe Maegor, voando em Balerion, o Terror Negro, cuja montaria ele assumirá após a morte do pai, resolver a situação. Maegor forçou a guarnição remanescente a se render jogando o próprio Jonos pela Porta da Lua, e depois todos os homens foram enforcados sob ordens de Maegor. Hubert Arryn, primo de Jonos e Ronel, assumiu o comando do vale. Nas Ilhas de Ferro, Goren Greyjoy e sua centena de dracares abateram milhares de seguidores de Lodos, o duplamente afogado, cuja cabeça foi enviada a Porto Real. O gesto agradou tanto ao rei que ele ofereceu ao senhor ceifeiro de Pique qualquer recompensa que este desejasse. Lord Goren tirou proveito da generosidade do rei e pediu que todos os septões e septães fossem expulsos das Ilhas de Ferro, acabando com a presença da fé no local. Durante o reinado de Aegon, Visenya com frequência assumia as tarefas diárias do governo enquanto Aegon estava em suas turnês reais. O papel de Visenya mudou quando Aenys assumiu o trono, e ela se tornou mais uma conselheira, não raro indesejada do que uma corregente cujas decisões tinham peso de lei. Mas é inegável que a rainha viúva Visenya ainda era a mulher mais influente do reino durante o governo de Aenys, mais ainda do que a própria rainha, Alyssa.
Mas a falta de poder direto de Visenya, e a nítida preferência dela pelo próprio filho, Príncipe Maegor eventualmente alienaria ambos por completo. A ameaça representada pelo rei Abutre era mais séria, porém, graças a seus vários apoiadores. Este dividiu sua hoste, mandando metade para cercar Pedrelmo sob comando de Lord Valterville, filho do infame amante de viúvas, e comandando pessoalmente a outra metade em um ataque a Nocticantiga e depois a Monte Chifre. O idoso Lord Horus Baratheon comandou os guerreiros das Terras da Tempestade e esmagou a hoste de Vil. Lord Walter foi feito prisioneiro e apresentado a Lord Horus, que decepou a mão de Walter como vingança por ter perdido a própria para o pai de Walter. Depois, mandou decepar a outra mão e ambos os pés de Walter como juros. Lord Horus morreu durante a marcha de retorno devido aos ferimentos da batalha, mas o filho da voz depois diria que o pai faleceu sorrindo, olhando para as mãos e os pés decompostos que pendurara no teto da tenda. O rei Abutre também caiu. Depois de não conseguir tomar Nocticantiga de Lady Ellen Caron, abandonou a missão e marchou para o oeste, mas foi atacado na estrada por Lady Caron, pelo mutilado e vingativo Lord Dondarrion e por Santarle sanguinário de Monte Chifre. Apesar de supostamente ter o dobro de guerreiros que seus oponentes, as forças do rei Abutre eram indisciplinadas e mal equipadas. A debandada que se seguiu ficou conhecida como a Caça de Abutres, e milhares pereceram depois de se dispersarem e fugirem. O próprio rei Abutre foi amarrado a postes, desnudado e deixado para morrer. Isso marcou o fim da Segunda Guerra Dornesa, mas outros reis abutres surgiriam nas décadas seguintes, reivindicando o mesmo manto. O último dos rebeldes, Arryn, o Vermelho, foi caçado pela mão do rei, Lord Alyn Stokevorth, e seus homens. O Fora da Lei e seus seguidores lutaram até o fim, e Arryn matou Lord Stokevorth antes de ser assassinado pelo escudeiro do Lord, Bernard Brune. O rei depois recompensou os defensores de sua coroa, condecorando Brune cavaleiro e dando riquezas, terras e cargos àqueles que ajudaram a derrotar os rebeldes. Mas a maior recompensa deu ao irmão, Príncipe Maegor, que nomeou mão do rei. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos capítulos do livro. Até mais!